A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga. Eterna é a sua misericórdia. Os que temem o Senhor agora o digam. Eterna é a sua misericórdia. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Que maravilhas Ele fez a nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Ó Senhor, dai-nos a vossa salvação. Ó Senhor, dai-nos também prosperidade. Bendito seja em nome do Senhor aquele que em seus atos vai entrando. Desta casa do Senhor vos bendizemos. Que o Senhor e nosso Deus nos ilumine. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Na perseguição ou em qualquer outra dificuldade, você deve continuar lutando pela fé nas promessas de Deus sobre a sua vida. A dor da dificuldade não tem comparação com a alegria obtida no Senhor, mesmo nesses momentos. Na primeira leitura, a cura do coxo e, sobretudo, o discurso interpretativo de Pedro que nós vimos nas liturgias anteriores provocam a reação hostil das autoridades judaicas. Aparentemente, eles estavam preocupados com os distúrbios que a ação dos discípulos podia provocar na área do templo. Mas, na verdade, o que eles querem é combater a fé cristã na ressurreição de Jesus. A prisão de Pedro e de João marca o início da primeira perseguição contra a igreja. Mas o resultado desta perseguição é o aumento dos discípulos, e isso preocupa o Sinédrio. Afinal, eles se reuniram semanas antes para julgar Jesus, cuja mensagem lhes parecia uma ameaça ao seu poder. Mas a morte de Jesus não enterrou o caso. Agora são seus discípulos, assumindo a função de mestres, que continuam a fazer novos discípulos e a anunciar a ressurreição dos mortos, a ressurreição do Cristo Jesus. É notável a audácia com que Pedro, cheio do Espírito Santo, denuncia no meio do Sinédrio o crime perpetrado pelos chefes do povo e anuncia a ressurreição de Jesus. E foi em nome de Jesus que o coxo foi curado, porque só nele, em Jesus, a salvação, confirma categoricamente Pedro. Os apóstolos, em um cenário de perseguição, demonstram como os cristãos cheios do Espírito Santo devem se comportar diante das dificuldades. A prisão era apenas o início do que estava por vir na vida dos apóstolos e dos demais seguidores de Jesus. E por isso, mais ousadia era necessária para que eles prosseguissem sua missão de propagar o Evangelho, já que a manifestação da luz sempre irá gerar uma reação das trevas. Para os mestres da lei, não bastava recusar Jesus e sua mensagem. Eles também queriam impedir que outros tomassem a decisão própria de entrar ou não no reino de Deus. E assim também age o mundo e as pessoas que amam as coisas do mundo e desprezam as coisas de Deus. Elas tentam de todas as formas desviar as outras pessoas dos caminhos de Cristo, dos caminhos que nos levam à salvação. Elas não seguem esses caminhos, elas não optam por esses caminhos e fazem de tudo para que os outros também não tenham poder de decisão para optar ou não. A decisão é deles. O mundo é assim. As pessoas que amam o mundo fazem assim. As pessoas que negam a Cristo querem que todos neguem juntamente com elas. Por isso, mesmo na perseguição ou em qualquer outra dificuldade, você e eu devemos continuar lutando pela fé nas promessas de Deus sobre as nossas vidas.
A dor da dificuldade é incomparável com a alegria obtida no Senhor, mesmo nesses momentos. Além disso, podemos suportar tudo pelo poder daquele que nos fortalece. Por isso, não podemos deixar que eventos externos abalem as nossas convicções interiores. Abristes no mar uma via e um caminho firmíssimo entre as ondas. Por isso, os servos de Cristo saem ilesos no meio das tribulações. O evangelho de hoje nos leva às margens do mar de Tiberíades. Santo Tomás de Aquino, comentando essa terceira aparição de Cristo ressuscitado aos apóstolos, ele a contrapõe àquela aparição em que acontecera a primeira pesca milagrosa. Dessa vez, o Senhor não está com os apóstolos na barca, mas de pé às margens do lago. Aqui temos a barca de Pedro em pleno mar e também temos Jesus ressuscitado, de pé em terra firme. Nós estamos no mar deste mundo, com suas incertezas, com suas dificuldades, enquanto Cristo está na glória, na segurança do céu. E, no entanto, apesar dessa distância aparentemente intransponível entre o corpo e a cabeça, Cristo pode, com uma só palavra, governar os rumos da igreja e não só observá-la, mas ainda estar em contato muito íntimo e muito verdadeiro com cada um dos seus membros. De fato, foi com uma frase curta: lançai a rede à direita da barca e achareis, que ele tornou possível a pesca milagrosa. E foi com um simples convite: vinde comer, que ele achegou-se a si os seus amigos. E se pode fazer isso antes de partir deste mundo, o pode fazer novamente agora e enquanto durar a história. Meus irmãos e irmãs, Cristo está na barca da nossa vida em meio aos ventos e tempestades desse mundo e, ao mesmo tempo, Ele nos aguarda no litoral e tem preparado para nós um banquete, assim como preparou para os seus discípulos. E esse litoral é o céu. Além disso, Jesus pergunta aos discípulos se eles têm algo para comer. O significado místico desse gesto é indicado novamente por São Tomás de Aquino, quando ele diz que o Senhor pede de comer porque quer ser consolado por seus discípulos. A consolação que acontece, de fato, por meio da obediência aos mandamentos de Deus, que é justamente o motor dessa segunda pesca milagrosa. Jesus quer se alimentar de nossa obediência. Depois de uma noite inteira lançando as redes por sua própria iniciativa, os discípulos só têm sucesso quando, assistidos pelo Senhor, lançam as redes impulsionados por sua palavra. E já em terra firme, o Evangelho diz que Jesus prepara 3 coisas para os apóstolos. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com um peixe em cima e pão. As brasas acesas são as brasas da caridade. Agindo desse modo, brasas de fogo amontoará sobre a tua cabeça, diz Provérbios capítulo 25, versículo 21. Tais brasas Cristo trouxe do céu à terra, como Ele mesmo nos diz: dou-vos um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros. E aí em outra parte do Evangelho ainda diz: eu vim trazer fogo à terra. Sobre as brasas, um peixe, que é Ele mesmo, porque o peixe assado é Cristo padecente, que é posto sobre as brasas quando, em um verdadeiro incêndio de amor, é imolado na cruz por nós. Como diz São Paulo: sede imitadores de Deus, como filhos caríssimos, e andai no temor, assim como Cristo nos amou e se entregou por nós como oblação e hóstia, em odor de suavidade. Efésios capítulo 5, versículos 1 e 2. Por fim, temos os pães. Pães que nos refazem. Pães que são Ele próprio. De fato, enquanto está escondido sua divindade na sua humanidade,
é chamado de peixe, cuja propriedade é esconder-se sob as águas. Como diz Isaías 45:15, és verdadeiramente um Deus escondido. Mas enquanto o pão nos refaz por sua doutrina e também nos dá seu corpo como alimento, ele é o verdadeiro pão. Eu sou o pão da vida, descido do céu. Contemplemos também Pedro, que aqui é retratado fervoroso no agir. Fervor que aparece na sua prontidão. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Tão logo escuta, Pedro não hesita e corre de imediato em direção ao Senhor. É por isso que diz o livro do Eclesiástico, lá no capítulo 5, versículo 8, não demores nem adies dia após dia em converter-te ao Senhor. Pedro também manifesta fervor em sua reverência em relação a Cristo. Com pudor, ele vestiu a sua túnica porque estava nu, tanto por causa do calor daquele lugar, quanto para facilitar o seu ofício. Isso dá a entender que aqueles que se aproximam de Cristo devem despir-se do homem velho e revestir-se com o novo, que é criado segundo Deus na fé. Por fim, manifesta-se também o seu fervor em sua segurança, porque cheio de amor e não querendo seguir com o barco que demorava, lançou-se ao mar a fim de alcançar prontamente o Cristo. Como já comentado, o mar indica a tribulação do tempo presente, de onde aqueles que desejam alcançar o Cristo devem lançar-se ao mar e não buscar refúgio das tribulações deste mundo. Como está escrito, por muitas tribulações entraremos no reino de Deus. Atos capítulo 14, versículo 21. E ainda mais, filho, se queres entrar para o serviço do Senhor, permanece firme na justiça e no temor, e prepara a tua alma para a provação. Eclesiástico capítulo 2, versículo 1. Pedro se lançou ao mar, se lançou no mar das tribulações, das provações, e saiu ileso ao encontro de Cristo, mostrando que os servos de Cristo saem ilesos e seguros do meio das tribulações, porque abristes no mar uma via e um caminho firmíssimo entre as ondas. Sabedoria capítulo 14, versículo 3. Meus irmãos, a meta final da igreja é se encontrar com o Cristo na margem do além, na glória do céu. Ainda estamos na barca da igreja, mas quando nos pomos a escutar com fé a palavra de Deus e a colocamos em prática, já entramos em contato com o Senhor ressuscitado que nos espera. Portanto, nos lancemos com devoção ao mar conturbado deste mundo, certo de que os servos de Cristo saem ilesos e seguros do meio das tribulações. E não nos esqueçamos, Cristo ressuscitou verdadeiramente, aleluia! Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.